Eu quero falar hoje sobre 3 assuntos que estão relacionados e vão nos ajudar a compreender muita coisa, na verdade. O primeiro assunto tem a ver com Deltan Dallagnol, o ex-procurador da Justiça que integrou a força-tarefa da Lava Jato e, junto com o Sérgio Moro, levou à prisão de muitos políticos e empresários e que pretende entrar na carreira política como deputado. O Deltan Dallagnol foi condenado pelo STJ a pagar uma indenização de R$75 mil ao ex-presidente Lula. E isso por causa do PowerPoint que ele apresentou durante as atividades da Lava Jato, um PowerPoint ridículo, né, que foi muito criticado na época, apontando o Lula como se fosse o chefe de uma quadrilha de corrupção e usando termos bastante depreciativos contra o investigado na época, né, o Lula, e aí ele perdeu esse processo aí por danos morais. E agora foi condenado a pagar uma indenização para o Lula. O Dallagnol não gostou nem um pouco da decisão, fez um vídeo indignado aqui, vou pôr para vocês assistirem. Pessoal, estou indignado com o sistema de justiça, os meus advogados estão estarrecidos. A quarta turma do STJ me mandou indenizar Lula em R$75 mil por conta da apresentação do PowerPoint. E os ministros disseram que o ex-procurador, usou expressões desabonadoras da honra e da imagem do ex-presidente. Gente, se eu estou acusando alguém de um crime porque existem provas contra ele de que ele praticou crime, é claro que dizer isso, que ele praticou um crime, é desabonador. Mas esse é o meu dever diante das provas do caso. E depois de ter perdido em 2 instâncias, o Lula reverteu o julgamento desse caso PowerPoint no STJ. E brasileiros, entendam, isso é o que acontece quando você dá a cara a tapa e luta contra a corrupção e a injustiça no Brasil. Essa é a reação do sistema, nua e crua. O Lula está saindo impune, e nós pagamos o preço da corrupção. Quem ainda nesse país vai ter coragem de fazer o seu trabalho, de investigar, de punir criminosos poderosos, de informar isso à sociedade, depois dessa decisão do STJ de me condenar por eu ter apresentado o conteúdo da acusação à sociedade, uma acusação, aliás, pela qual eu fui condenado em 3 instâncias, e depois a condenação só foi anulada por uma filigrana, por uma questão processual pelo STF. Quem que vai querer sofrer esse tipo de represália, trabalhar contra a corrupção? A Lava Jato acabou, o combate à corrupção está virando cinzas, corruptos que tiveram seus casos anulados pelo STF querem voltar às urnas e procuradores são punidos por fazerem seu trabalho. O próximo passo vai ser cobrar de volta de você, brasileiro e brasileira, os bilhões que eles roubaram. O segundo assunto tem a ver com a história envolvendo o ministro da Educação, o Milton Ribeiro, que é o 3º ministro do governo Bolsonaro, né, no MEC. O primeiro foi o Ricardo Vélez, que foi sabatinado no Congresso e foi chutado praticamente do cargo, né, como incompetente. O segundo foi o Abraham Weintraub, um olavista de carteirinha, delirante, sabe, que levou o MEC para um rumo totalmente ideológico e fanatizado e que fazia vídeos também vergonhosos, vídeos vexatórios na internet. Eu não sou o rei Davi que está enfrentando Golias. O presidente Bolsonaro é o rei Davi que está enfrentando Golias. Eu sou a pedra que o rei Davi pegou do chão, colocou na funda e jogou para derrubar Golias. E a pedra não pensa, ela voa. E saiu meio que fugido do Brasil depois que circulou aí um vídeo de uma reunião ministerial e ele falou coisas horríveis também, inclusive que foram tesouradas, né, censuradas porque ele atacava a China, os chineses. Ou seja, um ministro que rezou pela cartilha olavista. E depois vem o Milton Ribeiro, um pastor evangélico, e agora vaza esse áudio que vocês certamente já ouviram, mas eu vou pôr de novo para vocês aqui, porque nesse áudio você tem uma clara demonstração, uma clara prova de tráfico de influência, de um ministro, mencionando o Bolsonaro inclusive, né, de um ministro sob ordens do presidente, usando o seu posto para favorecer aliados do presidente. Vamos ouvir aqui o áudio. A minha prioridade é atender primeiro os municípios que mais precisam e segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Não tem nada com o Arildo e tudo com o Gilmar. Está entendendo, Gilmar? Sim, senhor. Ele também escuta, ele escuta. Então, o Gilmar. Obrigado. Que foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do Gilmar, apoio. Então, o apoio que a gente pede não é segredo, isso pode ser publicado. É apoio sobre a construção das igrejas. E a terceira história tem a ver com uma denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal pedindo a condenação do Bolsonaro por improbidade administrativa. E aqui retorna uma velha história que é a Val do Açaí. Aquela senhora que a gente viu ali na entrada, quem é? A Val, né? É, Val, sim. Uhum. Okay. A Val. Ela cuida da casa do senhor? Não tem nada a ver. Não. Ela cuida da minha... Há muito tempo ela está empregada comigo, vou chutar uns 10 anos. Uhum. Okay?
E ela é responsável por que acontece aqui na região para mim. Como tenho gente em Resende, como tenho gente no bairro do Rio de Janeiro. Okay? Mas é ela que cuida ou é o marido dela? Não tem nada a ver, não cuida nada da casa. Certo? Os amigos cuidam aqui da... Não tem que cuidar, não tem que tomar conta dessa casa aqui, que tem que fazer, não tem nada a fazer nessa casa. Que era oficialmente uma assessora parlamentar do Bolsonaro, quando ele era deputado federal, só que a Val não trabalhava no gabinete do Bolsonaro. Ela tinha lá um quiosque de vender açaí, e essa denúncia foi feita pela Folha de São Paulo inicialmente, foi atrás da Val e se descobriu que ela não trabalhava no gabinete do Bolsonaro mesmo, né? E agora o Ministério Público Federal concluiu de fato que ela nunca trabalhou no gabinete do Bolsonaro, ganhava um salário que era em torno de R$ 1.400, e assim como outros assessores parlamentares que atuaram no gabinete do Bolsonaro, a participação dela era muito suspeita, né? Inclusive vou pôr para vocês aqui, na referência, o podcast da série UOL Investiga, e que tem aqui várias informações interessantes sobre como havia uma rotatividade entre gabinetes do Jair Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro e do Carlos Bolsonaro, familiares que iam se revezando, pessoas vinculadas a milícias, ou seja, o negócio era bem complicado mesmo, e aí o fantasma da Val do Açaí vem aqui assombrar o governo do Bolsonaro mais uma vez. Então essas três histórias aqui, todas elas estão vinculadas a um tema que preocupa muitos brasileiros, pelo menos teoricamente, né, que é a corrupção. Inicialmente você tem o Dallagnol, que atuou, né, numa força-tarefa para combater a corrupção, ele e o juiz Sérgio Moro, os dois anunciando candidatura, né, um para deputado, que é o caso do Dallagnol, e no caso do Moro, para a presidência. Então, dois que usaram a Lava Jato como plataforma, né, para poder entrar na política. O Sérgio Moro deixa o cargo de juiz, vai se tornar ministro do presidente, que de certo modo ele ajudou a eleger também, porque ao retirar o Lula da corrida eleitoral, né, ao prender o Lula, isso abre a vaga, né, e abre a vantagem para o Bolsonaro se eleger. Então o Sérgio Moro vai atuar como ministro da Justiça no governo do candidato que ele ajudou a eleger. Isso aqui me parece causa e efeito, né? Vai atuar como ministro lá, deixa o posto como ministro e agora se anuncia como pré-candidato à presidência, sem grandes chances de poder chegar nem sequer ao segundo turno, né? Então, assim, é um candidato que está lá embaixo na corrida, sem muita visibilidade, sem muita intenção de voto, 5% em algumas pesquisas, 7% em outras. Então, assim, é um candidato pequeno por enquanto, mas usou da Lava Jato e usa da Lava Jato e usa esse argumento do combate à corrupção para tentar se eleger e galvanizar aí a indignação da população brasileira. E do outro lado, Dallagnol também, procurador, para poder se vender como político também, como deputado agora, né? Não há dúvida nenhuma que o brasileiro se preocupa com o tema da corrupção. Acho que se você for perguntar para os brasileiros se é alguma coisa que incomoda, se é uma coisa que preocupa, muitos vão dizer que sim, talvez não no topo da hierarquia de preocupações, mas certamente estará entre o top 5 ou top 10. Mas certamente é um tema que preocupa a população e se viu no Brasil isso durante a Lava Jato, como o tema da corrupção centralizou a atenção dos brasileiros e muita gente ficou satisfeita ao ver pela primeira vez na história poderosos indo para a cadeia, né? Então, assim, grandes empresários, grandes políticos, caciques da política acabando atrás das grades. E isso, de certo modo, é uma satisfação para o brasileiro, porque a impressão que dá é que só os mais frágeis pagam, né? Só os mais pobres pagam. E nesse caso você viu poderosos pagando. Só que o que acontece? Alguns anos depois surge a denúncia da Vaza Jato, que foram conversas hackeadas do celular do Dallagnol, que vazam, chegam na imprensa, o Intercept começa a publicar essas conversas e a gente percebe que nesse procedimento para ir atrás dos poderosos, o que o juiz fez, né, o Sérgio Moro e os procuradores fizeram, extrapolou os limites legais. Então, na tentativa de perseguir e de capturar os poderosos, eles acharam que eles tinham poderes mais do que eles tinham de fato e começaram a pular etapa, a queimar etapas. E aí, o que acontece depois, né, é a anulação de vários processos da Lava Jato. Isso aqui por erros processuais, porque eles violaram certos ritos. E aqui entra uma coisa essencial para poder compreender, né? Como eu falei, todos nós somos contra a corrupção. Eu acho que só não é contra a corrupção quem é corrupto e quem é corrompido. Então, assim, quem é cidadão comum observa isso e acha, né, e compreende a dimensão que a corrupção tem na vida da população. É dinheiro que não vai para a escola, que não vai para o hospital, que não vai para estradas, que não vai para um monte de serviços públicos necessários para você poder viver no Brasil. Então esse dinheiro é desviado, esse dinheiro vai para o bolso, sabe, de políticos, vai para bolsa de empresários, vai para bolsa de um monte de gente que vai parasitar a máquina estatal.
Então é claro que todos nós temos várias razões para poder desejar o fim da corrupção, embora jamais vá acabar. Mesmo nações, sabe, como Noruega, Finlândia, tem corrupção, em menor dimensão, em menor escala, mas tem corrupção porque fala de muito dinheiro que vai circulando por canais que muitas vezes não são transparentes. Mas nesse caso, o que é necessário fazer é criar mecanismos de combate à corrupção, né? Mecanismos de fiscalização, de transparência, de punição dos corruptos. Foi o que se tentou no Brasil, mas como eu falei, quem integrou esse processo achou que era o justiceiro, achou que era o Batman, né? Que agora vão pegar todo mundo. Aqui nem sequer entra, gente, vamos ser muito claro aqui, aqui nem sequer entra se a pessoa era culpada ou inocente. Aqui não entra essa questão. A questão é que, para um julgamento, para que se faça justiça, há procedimentos a serem seguidos. No caso do Lula, por exemplo, e pensando aqui no PowerPoint do Dallagnol, a gente tem que pensar que eles já partiram da conclusão que o Lula era culpado. Como eu falei, independe se ele era culpado ou não, se ele era conivente ou não, se ele era corrupto ou não. Aqui a gente fala de um processo que deveria ser imparcial e justo. Se eles fizeram isso para tentar por atrás das grades um ex-presidente da República, eu fico imaginando, de fato, fico pensando aqui, o que não se faz contra brasileiros jovens, pobres, negros, por exemplo. O que não acontece nos tribunais por aí com pessoas que estão em posições fragilizadas. Com certeza, a gente vai ter aqui inúmeros casos nos quais a justiça não foi feita. Aí não é apenas justiça, aí tem vingança atrás disso, aí tem outros propósitos, como a gente viu, propósitos políticos em alguns casos. Mas certamente o que aconteceu foi que muita gente se empolgou com a Lava Jato e achou que de fato estava avançando alguma coisa no Brasil. Sendo que a gente observa agora, né, é que aquilo ali, aquele momento, nos traz até o Bolsonaro. E daí você entra no governo Bolsonaro, que é o governo miliciano, que é retirar um grupo acusado de cometer crimes, e daí você põe um outro grupo que historicamente também está vinculado a um monte de escândalos. E era inevitável que o governo Bolsonaro tentaria extrapolar todos os limites possíveis, porque é o que o Bolsonaro sempre fez. O Bolsonaro sempre foi aquele que deu 2 passos, e daí escandaliza a população, recua um passo, dá 2 passos, e ele sempre vai avançando. Inicialmente o governo ele tinha uma estrutura que era basicamente ideológica, olavista principalmente. E aí era uma crise atrás da outra. Era constantemente o governo se envolvendo em escândalos, em falas absurdas, em ministros fazendo coisas horrorosas. Era uma fábrica de crises. Ao perceber que isso aí poderia levar ao fim do governo dele, poderia levar ao impeachment inclusive, o que o Bolsonaro fez foi recuar, ou seja, ele deu vários passos para frente e recuou um passo, e loteou o governo dele para o Centrão. E um presidente que se elegeu dizendo que era contra a corrupção, que não compactuaria com o Centrão, de repente ele muda o discurso e começa a dizer o seguinte: eu sou o Centrão, eu sou do Centrão, sempre fui do Centrão. E a gente pode dizer que a entrada do Milton Ribeiro já fez parte dessa conciliação, desse recuo do Bolsonaro para acomodar o Centrão no governo dele. E é óbvio, né? Assim como aconteceu na pandemia, como a gente viu na CPI da Covid, com o Ministério da Saúde, assim como a gente viu em outras circunstâncias, com o Tartolão, por exemplo, com o orçamento secreto, o que aconteceu quando o Centrão tomou controle do governo Bolsonaro, incluindo o próprio Bolsonaro, obviamente, porque ele faz parte disso, o que a gente viu foi vários escândalos surgindo de corrupção e para os quais a gente nem sequer pode esperar algum tipo de punição, porque se tornou um tipo de corrupção institucional praticamente. O orçamento secreto é isso. O orçamento secreto é uma corrupção institucionalizada. Quando você tem um ministro da Educação dizendo que vai favorecer prefeitos indicados pelo Bolsonaro, pelos pastores alinhados ao governo, isso é uma clara demonstração de corrupção e uma clara demonstração de compra de suporte, compra de base. E isso não deveria espantar ninguém, porque é a história do Bolsonaro. A história da rachadinha, por exemplo, né, que é uma história que também assombra o governo Bolsonaro desde o começo, desde as eleições, inclusive, com o Flávio Bolsonaro, e que volta agora com a Valdo Açaí, é como ele sempre operou, e é como o Centrão sempre operou. Quando a gente fala de corrupção sistemática no Brasil, a gente fala necessariamente do Centrão, que são os partidos fisiológicos que estão sempre orbitando o poder e sempre parasitando o poder, sempre mamando no poder. E só para concluir aqui, é por isso que a gente não pode subestimar essa eleição agora e achar que o Bolsonaro está fora do páreo. Ele é um candidato forte, ele tem chance de ganhar porque ele pode galvanizar essa base, ele pode ter o apoio dessa base corrompida, inclusive, que vai fazer de tudo para continuar parasitando. E nesse momento particular, eles estão vinculados ao bolsonarismo. Eles querem que o Bolsonaro continue lá porque o Bolsonaro faz parte desse processo. Possivelmente nessa história do Milton Ribeiro agora, do ministro da Educação, ele vai cair, porque muita gente quer a cabeça dele agora, então ele possivelmente vai cair. Mas nesse governo atual, que é fundamentado com base em escândalos, as pessoas simplesmente, mais uma coisa, é mais uma coisa, só mais uma coisa. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essas histórias aqui. Primeiro sobre Deltan Dallagnol tendo que pagar indenização agora pro Lula por causa do PowerPoint. Segundo caso do ministro da Educação, Milton Ribeiro, tráfico de influências, usando o MEC para favorecer prefeitos alinhados ao governo Bolsonaro. E terceiro caso da Valdo Açaí,
que agora o Ministério Público Federal pede para que o Bolsonaro seja condenado por improbidade administrativa por ter funcionário fantasma. Uma que a gente sabe, né? Uma que tem prova, porque o resto aí... Bem, confiram lá a reportagem do UOL Investiga sobre esse assunto, né? O podcast. São vários capítulos, é bem interessante o negócio. Bem, me diga o que vocês pensam aqui no comentário sobre esses assuntos, deixa o joinha aqui, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau! Fala, turma do canal do Henry Bugalho. Olha que especial esse convite que eu tenho para fazer para vocês. No dia 27 de março, às 8 horas da noite, vai ser lançado esse livro, A Riqueza e a Pobreza, Sermões de São João Crisóstomo, considerado o maior orador de todos os tempos da Igreja Católica. Um santo que enfrentou o poder religioso e o poder político para proteger os pobres, aqueles que necessitavam de acolhimento. Para participar desse lançamento, a gente vai fazer uma conversa entre Padre Júlio Lancelotti, que escreve o prefácio desse livro, Leonardo Boff, que escreve a orelha desse livro, e eu que apresento esse livro. Para você participar desse encontro histórico, é só você clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente se inscrever para no dia 27 de março, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, ouvir essa conversa que vai ser histórica e inspiradora. Se inscreva agora e avise seus amigos e amigas para participar também.